Em algum lugar do passado é o nome do filme que me ocorre quando penso na classe jornalística. Profissionais que, em tempos remotos, ou não tão remotos assim, lutavam em levar a verdade, a qualquer preço. Eu vi isso acontecer. Eu presenciei essa classe de profissionais que orgulhavam a categoria Blaster. Muitos deveriam ter ideologias contrastantes aos personagens que retratavam ou poderiam chocar com suas ideias pessoais. Porém, todos que recorriam aos jornais, revistas, telejornais, para informar-se sabiam que ali estaria a verdade, sem meandros. E por que eram assim? Porque eram formados para investigar as verdades e respeitar suas fontes. Posso exemplificar com 2 casos importantíssimos que presenciei com curiosidade e perplexidade. O primeiro, inclusive, virou filme, e é o caso Watergate. O poder da imprensa na América. Como tudo começou, o caso teve início em 17 de junho de 1972, quando 5 homens foram presos por invadir a sede do Comitê Nacional do Partido Democrata, localizada no complexo de escritórios Watergate, M. Washington. O objetivo deles era instalar escutas telefônicas e roubar documentos. Inicialmente, o governo de Nixon tentou abafar o caso, negando qualquer envolvimento. A Casa Branca classificou o incidente como um simples arrombamento. A história, no entanto, foi revelada graças ao trabalho de 2 repórteres do jornal The Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, com a ajuda de uma fonte secreta conhecida apenas como Garganta Profunda. Deep Throat. Os jornalistas investigaram a fundo e descobriram que os invasores tinham ligações diretas com a campanha de reeleição de Nixon e, mais tarde, com a própria Casa Branca. As reportagens desses 2 jornalistas de coragem revelaram um esquema de espionagem política e tentativas de encobrir as atividades ilegais. O desfecho, a pressão da imprensa e as investigações do Congresso e da Polícia Federal norte-americana se intensificaram. O escândalo se aprofundou com a descoberta de que o presidente Nixon tinha um sistema de gravação em seu próprio escritório. As fitas, solicitadas pelo Congresso, provaram que Nixon estava envolvido na tentativa de acobertamento do crime. Diante de um processo de impeachment iminente e sem apoio político, Richard Nixon renunciou ao cargo em 9 de agosto de 1974, tornando-se o único presidente na história dos Estados Unidos da América a fazer isso. Em resumo, o caso Watergate não foi apenas sobre o arrombamento, mas sobre a tentativa do presidente de usar o poder para abafar a verdade, um ato que resultou em sua queda e reforçou a importância da imprensa livre. O caso Collor no Brasil, um espelho de Watergate, marcou a história de forma semelhante. O escândalo começou em 1992, quando denúncias de corrupção contra o presidente Fernando Collor de Mello vieram à tona. A imprensa teve um papel decisivo. A revista Veja, Folha de São Paulo e a Rede Globo fizeram seu papel informativo e investigativo. A Veja publicou uma entrevista bombástica de Pedro Collor, irmão do presidente, que detalhava um esquema de corrupção. As investigações jornalísticas aprofundaram o caso, expondo as provas que levaram ao processo de impeachment. A Folha de São Paulo, noticiando cada detalhe descoberto do caso. Tenho que esclarecer que em algum lugar do passado, os comandantes desses veículos jornalísticos eram outros e eram dignos. A Folha era comandada, na época deste caso, por seu proprietário e diretor de redação, Otávio Frias Filho. Ele teve um papel central na linha editorial do jornal, que se destacou pela cobertura detalhada e incisiva das denúncias de corrupção. A Folha de São Paulo foi um dos veículos que mais impulsionou a investigação do escândalo. Em algum lugar do passado também, o grupo de comunicação Rede Globo era liderado por seu fundador Roberto Marino, e a revista Veja era comandada pela família Civita. O principal líder e presidente do grupo, abriu na época, era Roberto Civita. Ele era a autoridade máxima nas decisões editoriais da empresa. Além dele, a revista contava com Lígia Mesquita como diretora de redação, que também teve um papel fundamental na condução da cobertura do escândalo. Hoje ela assina uma coluna de amenidades televisivas na Folha de São Paulo. O desfecho, as revelações jornalísticas geraram uma enorme pressão popular,
com manifestações por todo o país. Os caras pintadas entraram em ação. Querem saber quem foram os caras pintadas? Eles eram principalmente jovens estudantes que saíram às ruas em 1992 para protestar contra o governo e exigir a saída de Fernando Collor de Mello. A marca registrada do movimento era a pintura do rosto com as cores da bandeira do Brasil, simbolizando a indignação e o patriotismo. Foi uma das maiores manifestações populares na história recente do país, e teve um papel fundamental em pressionar o Congresso a aprovar o processo que culminou na renúncia do presidente. O caso foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito CPI no Congresso. As evidências apresentadas pela CPI, muitas delas originadas às reportagens, foram incontestáveis. O processo de impeachment contra Collor foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, que colocou em votação o bota fora do Patife, foi Ibson Pinheiro, do PMDB. Para evitar a cassação de seus direitos políticos, Fernando Collor de Mello renunciou à presidência em dezembro de 1992, poucas horas antes da votação final no Senado. A cobertura do caso Collor é considerada um marco no jornalismo brasileiro, pois mostrou o poder da imprensa em atuar como fiscalizadora do poder, levando à queda de um presidente eleito. O que aconteceu com Nixon depois da patifaria? Depois de sair da presidência, a vida dele seguiu por um caminho bastante particular. O perdão presidencial, apenas um mês após sua renúncia. Seu sucessor, Gerald Ford, concedeu a ele um perdão total e incondicional por qualquer crime federal que ele possa ter cometido enquanto estava na presidência. Isso gerou uma enorme controvérsia. Vida após presidência, Nixon se retirou da vida pública por um tempo e se dedicou a escrever livros. Ele publicou suas memórias e outras obras sobre política e relações internacionais, buscando reabilitar sua imagem. Com o tempo, ele gradualmente retornou ao cenário público como uma espécie de estadista veterano, sendo consultado de forma informal por outros presidentes. Nixon faleceu em 1994. O que aconteceu com Collor depois da patifaria? Após a sua renúncia, a história de Fernando Collor de Mello tomou um rumo diferente do de Nixon. Apesar da renúncia, o processo de impeachment no Senado continuou. Com a maioria dos votos, o Senado o considerou culpado, e como consequência, Collor perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Ficando inelegível até o ano 2000, durante esse período, ele focou em sua defesa nos tribunais. Em 1994, foi absolvido das acusações de corrupção passiva pelo Supremo Tribunal Federal STF, por falta de provas que o ligassem diretamente ao esquema. Após o fim de sua inelegibilidade, Collor voltou à vida pública e foi eleito senador por Alagoas, onde cumpriu 2 mandatos, de 2007 a 2023. Em 2023, ele foi preso após ser condenado pelo STF por corrupção e lavagem de dinheiro. Cumpre prisão domiciliar em um de seus castelos. E agora, quando o filme Em Algum Lugar do Passado termina em minha mente, volto à realidade com jornalistas corruptos, indignos, falsários. O povo com suas lutas diárias, tentando se informar pelas TVS abertas, sendo bombardeados com torpedos e bombas em forma de narrativas tendenciosas e mentirosas. Uma imprensa comprada pelas benesses. E como não pensar outras maneiras de pagamentos? Governo corrupto, fazendo derrames de aportes financeiros em troca de publicidade positiva. Ninguém mais tem o direito à informação respeitado. Jornalistas sendo plenamente partidários à regulamentação das redes sociais, para que nada possa ser aventado, mantendo assim o monopólio do que é transmitido. Os profissionais da informação fazendo um teatro indigno, rindo como hienas a cada absurdo. Na bancada da Rede Globo, temos até o desprazer de ver um ex-terrorista comentando política com sua voz aveludada, como se fosse imparcial e imune de ideologia. As mulheres à frente dos telejornais, como gralhas, com suas vozes ásperas e suas caras de alardeando que suas fontes jornalísticas são seus parceiros de clubes noturnos,
os juízes da mais alta corte, concluo que a audaz profissão do jornalista agora pode ser adjetivada como patifaristas. E os caras pintadas, eles estão ainda nas ruas, segurando bandeiras verdes e amarelas. Alguns estão presos por uma tentativa de golpe inventada e amparada pelos patifaristas. Em algum lugar do passado, poderíamos constatar que alguma mãe de patifarista foi uma cara pintada. É bom pensar nisso, porque todos nós achamos que são filhos das